um centro global de inteligência, que é a FGV, né? Que a gente sabe muito bem, né, que está conectada com os militares desde quando? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Todos os oficiais do Exército, pelo menos, que estariam fazendo o ECM, fariam como parte do currículo um MBA na FGV. Aí as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas como é possível eles terem mentalidade neoliberal, gerencialista, ISO 9000, de manual de qualidade total, entreguista, etc. e tal? Está explicado. Isso já se vão 20 anos, entendeu? Martelando na cabeça de todo mundo ali, que é esse o padrão. E por que esse padrão neoliberal interessa a eles? Porque eles assumem uma centralidade no processo. Porque você provoca mais desigualdade, você tem que criar todo um mecanismo, Romulus, e isso é absolutamente interessante. Todo esse novo aparato, que é o que se chama, né, de paradigma securitário, que é um negócio que substitui, vamos dizer assim, o paradigma de defesa das Forças Armadas. Ou seja, o que é essa história de paradigma securitário? É o que faz, vamos dizer assim, o imbricamento da ideia de segurança e defesa, ou seja, você já não distingue mais o que é fenômeno interno nem externo. Essa meleca toda vem, é claro, da guerra ao terror, mas basicamente isso surge da cabeça do Israel Defense Forces, né, o IDF lá. Eles começaram a pensar isso e aplicar o padrão faixa de Gaza em N cidades do mundo. E isso é feito basicamente com a conjunção de empresas de software israelenses, essas startups que lá borbulham, né? Todo mundo sabe que Tel Aviv é um epicentro de empresas de alta tecnologia, mas daquelas empresas de tecnologia que operam só num ramo tão sensível que é melhor elas ficarem por debaixo do pano. Qual é um dos principais braços de atuação dessas empresas israelenses? Com a Raytheon Technology, que é talvez a maior corporação de defesa americana, totalmente interessada em vender esse paradigma securitário para as metrópoles do século XXI. Que é basicamente isso. Você, enfim, fabricam milhares de cenários parecidos com a faixa de Gaza, com essa coisa de, enfim, murar cidades, criar grandes sistemas de vigilância, e tudo em cima de vigilância eletrônica, drone, e sistemas automatizados de reconhecimento, etc. E tudo isso é um pouco verdade, é legado lá da Guerra Fria e dos megasistemas que construíram, né, para as Forças Armadas americanas. Mas veja só que curioso, por falar em Raytheon. Não é estranho, por exemplo, que os caras fiquem falando que a Amazônia é a grande ameaçada através de ONGs de fachada que atuam com indígenas e tal, de que isso tudo, na verdade, é uma operação proxy dos interesses da coroa britânica, dos americanos, dos Países Baixos, e sei lá o quê. E eis que a Raytheon, o Romulus, é quem detém o processamento de dados de todo o CIVAM, do Sistema de Vigilância da Amazônia, que cobre a fronteira ali. E o processamento é feito onde? Nos Estados Unidos, através de uma subcontratada da CIA, para fazer esse negócio. Aí você vê os militares falando que tem uma brecha na segurança nacional aí? Não. Você não vê os militares falando que tem uma brecha na segurança nacional. A brecha na segurança nacional são aqueles coitados que estão ali vivendo a vida deles, entendeu? Essa narrativa de antagonismo fica um pouco dificultada também, Piero, quando a gente vê lá o general brasileiro no Southcom. Isso, vê o general brasileiro no Southcom, vê, por exemplo, a quantidade gigantesca de convênios que estão sendo produzidos entre as Forças Armadas brasileiras e americanas com operações conjuntas, tipo a Culminating, que teve, tipo a própria operação que teve lá na Amazônia, que trouxe os observadores americanos, com, por exemplo, os convênios que foram feitos em 2019, sabe com quem? Entre a ESG
E um desses think tanks das Forças Armadas Americanas, tipo Rand Corporation, que foi celebrado por ninguém mais, ninguém menos por aquela Liliana Ayaldi, que foi lá na ESG, na presença do almirante lá, que digital fechou o convênio, que está ali no tweet dessa semana do Exército Oficial, parabenizando o Exército Americano com uma hashtag Strong Together, né? O famoso estamos aí. Então, assim, você quer me convencer assim, que tudo isso é de mentirinha e que, no fundo, são generais nacionalistas que estão operando esse negócio? Não, minha gente. Assim, sem Força Armada, não se faria nada do que está sendo feito aqui. Eles são os patrocinadores desse butim enorme que está sendo produzido pelo Brasil para ser drenado para fora, entendeu? Para salvar a finança internacional. Então não me venham com essa, entendeu? De que existe uma separação entre alas do governo. Aí, de novo, a gente vai ter que voltar a isso, né? O primeiro hoax que teve, né, esse truque, né, foi essa separação entre ala ideológica e ala racional militar. Agora, o segundo truque é querer separar que existe a separação entre, sei lá eu, ala financeira ou econômica e ala militar, como se elas tivessem um grande embate ali. Minha gente, isso tudo é parte de um mesmo projeto, entendeu? E o ponto é o seguinte, o Bolsonaro é o testa de ferro deles, entendeu? Bater nele não adianta nada. Tem que ver quem está por trás disso, quem é o verdadeiro patrão. Isso tudo é um consórcio que está fazendo esse gerenciamento total das coisas. O redesenho do Estado faz parte disso daí. Você não pode ter uma finança ganhando sem que tenha um redesenho do Estado atuando do outro lado. E é o Estado neoliberal que está sendo pensado. É o Estado securitário neoliberal. Esse é o paradigma que tem. Isso já está sendo testado, Romans, lá desde os anos 80, entendeu? Isso vem lá de trás, essa aliança, entendeu? Entre as Forças Armadas e o setor financeiro, né? Porque na Guerra Fria, os caras construíram lá no Pentágono uns megasistemas, uns megacomputadores para fazer análise de comportamento da União Soviética. Mas todo o problema era construir, vamos dizer assim, o que eles chamavam de equilíbrio do terror, né? Alguma coisa assim, né? A partir do quê? De previsão de análise de comportamento. Sabendo onde você tinha que fazer escalonamento de ameaça para manter o tal do equilíbrio do terror, porque o grande dilema, que é mais ou menos a história do dilema do prisioneiro, das teorias dos jogos, é quem vai apertar o botão primeiro. Então, como eles estavam com a coisa da teoria dos jogos na cabeça, elaborada lá pela Rand Corporation, eles começaram a montar esses computadores que eram sistemas de análise de comportamento de N variáveis relacionadas, vamos dizer assim, ao campo soviético. Bom, meio que com o fim da Guerra Fria, sabe o que houve com esses sistemas? Converteram esses sistemas para fazer a análise de crédito de instituição bancária nos Estados Unidos. É a mesma corporação que fez isso, chama TRW. Esses sistemas entraram em intercâmbio desde sempre. Então, o que começou a acontecer? Esse pessoal da escola de Chicago é um pessoal que ficou pulando entre as Forças Armadas americanas. Há um grupo de economistas lá, que era ligado ao Hayek, essa turma. E os programas que foram implementados no Chile do Pinochet e na Inglaterra nos anos 80, de criar, por exemplo, essas audit cultures entre funcionários públicos, novos sistemas de gestão, tal. Tudo isso tinha na cabeça, por trás de todo esse negócio, a teoria dos jogos. A ideia, entendeu, de que você precisa manter um estado de terror absoluto entre os indivíduos, que aí o sistema vai mais ou menos se equilibrar. Seja como for, foi aí que nasceu essa ideia de produzir um entroncamento notável
entre os sistemas de segurança e as economias neoliberais e os novos paradigmas que eles estavam tentando produzir nesse tipo de Estado. Assim, eles são absolutamente imbricados, isso nasce nos anos 80, mais ou menos junto, tentativas de reconfiguração do papel do Estado no mundo, e essa é mais ou menos a história. Ou seja, o que está sendo feito aqui no Brasil, agora, é mais ou menos o que foi feito lá nos Estados Unidos lá atrás, nos anos 80. Não tem muita novidade. Enfim, consolidar isso que a gente chamou lá em 2019, o tal do reboot, ou a reinicialização do Estado, é de vez instalar o paradigma securitário e neoliberal aqui, de modo que você nunca mais vai sair dessa amarra, dessa algema. É uma camisa de força esse treco. O Piero, você falou aí de todo o interesse institucional, e para no que redunda, não atrapalha, muito pelo contrário, a gente tem a captura até de alguns agentes aí, pessoas que passaram pelo comando do Exército, cujos parentes, se não o próprio, se tornam representantes comerciais dos interesses da indústria armamentista dos Estados Unidos e Israel, sócios, naquela história de startups e tal, do interior de São Paulo. Você acaba mexendo com o bolso também para garantir uma convergência pessoa física e pessoa jurídica, Piero. Vários dos que estão ocupando cargo no governo colocaram filhos em postos estratégicos, filhos, genros, noras, filhas, enfim, isso não só nas startups, não, mas em setores, por exemplo, que estão se desregulamentando agora, como no bancário, nas estatais, nos tribunais, na sinergia entre militares e judiciário. Pois é, e qual é a questão? Mesmo vamos dizer que isso tudo ocorresse de boa fé, atendendo aí aos ditames da impessoalidade e tal. Quando se quer, isso pode ser criminalizado. A gente viu na Lava Jato, inclusive com aquela história lá do Grande Oton comandando lá as obras de Angra 3, ter contratado a consultoria na qual ele era sócio e a sua filha. Havia inexigibilidade de licitação, porque não haveria ninguém com a qualificação e tal. Vamos supor que seja o caso, afinal ele é tido como a maior autoridade da matéria e tal. Mesmo assim, quando o pessoal quis, criminalizou. É uma questão subjetiva, em alguma medida, e você querendo faz. Essas pessoas, mesmo que estivessem aí imbuídas do mais destacado espírito público e houvesse ali uma Chinese Wall, tudo, né, tentando preservar o máximo da impessoalidade e da objetividade nessas contratações, quando se quer, não deixa de ser uma exposição a risco político-jurídico. Essas pessoas estariam fazendo isso se elas temessem efetivamente uma retaliação, uma mudança dos ventos políticos. O ponto é o seguinte, vamos dizer assim, a frase-chave, o mnemonismo que eles partem, que foi elaborado pela própria Rand Corporation, lá nos anos 60, é a ideia de que não existe interesse público. Só existem agentes individuais e egoístas, com interesses próprios. Esse é o princípio que eles querem instalar na administração. Então, daí você começa a entender por que esse negócio está virando um salve-se quem puder. Só que isso é tomado, Rômulo, aqui no Brasil, como um sistema de incentivos, porque os caras sequestraram a pauta da corrupção, você está entendendo? E acionam isso como palavra-chave para fazer o quê? De novo, direcionamento ideológico, entendeu? Para você prestar atenção onde as coisas não estão. Então, eles vão usar o PT como ameaça a todo esse esquema que eles estão fazendo. Só que é um esquema que, como eles dizem que pelo menos não tem corrupção, tá entendendo? Por isso que, assim, por isso que é absolutamente essencial para o plano de Saturno conseguir emplacar uma dupla que nem Sérgio Moro e Santos Cruz. Porque aí, entendeu, você consegue de vez cristalizar o rótulo, entendeu, da ideia de que esse sistema não é um sistema corrupto. E é por isso que eu acho, Ramos, do perigo de você ficar levantando essa palavra corrupção como palavra de ordem. Porque é um construto ideológico, assim, federal que fizeram. Todo mundo ficou, assim, absolutamente capturado por essa narrativa, entendeu? Até gente de esquerda, como a gente tem visto por aí. Não tem situação que essa palavrinha mágica não surja do nada para falar de qualquer assunto. As pessoas vão elencar isso. Então, eu acho que ela serviu como uma espécie de mega cortina de fumaça sobre o que é essa ideia de ocupação do Estado que está ocorrendo agora.
vamos chamar de aparelhamento, enfim, já que eles gostam tanto de falar aparelhamento, mas é o próprio ladrão que grita, pega ladrão. Isso daí.